Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mapa do Marketing. Eu sou Maurício Melo, consultor e estrategista de marketing, e hoje o nosso tema é cultura. A cultura como a estratégia no café da manhã. Antes de apresentar nossos convidados, alguns recados importantes. O nosso método Mapa do Marketing já está disponível. As informações estão no @marketing Maurício Melo e também a nossa mentoria. E para a gente falar hoje sobre o tema cultura, eu montei um super time aqui que eu vou apresentar para vocês agora. E vamos lá então. À minha direita aqui, o Léo Treviso, sócio da Macro Publicidade, Macro E-Commerce e Conecta Venda. Publicitário, com MBA em vendas e negociação. Bem-vindo, Léo. Olá pessoal, tudo bem? Maurício, muito obrigado pelo convite. Espero a gente poder trazer aqui, né, numa rodada de conversas aí, muito agregar aí para quem está nos assistindo aí. Perfeito. E à minha frente aqui nos estúdios da Sócio Marketing, Jonathan Redante, diretor da Redantex Embalagens, formado em gestão comercial com MBA em vendas e negociação pela PUC. Bem-vindo, Redan. Beleza? Obrigado aí, Mauro, aí, pelo convite. Com certeza hoje a gente vai bater um papo aí muito bacana aí sobre cultura, gestão, com certeza, né? Como tu falou, a cultura como é a estratégia no café da manhã, mas também, né, quais desafios que a gente tem hoje em dia aí para conseguir manter uma cultura forte e o que isso beneficia aí no nosso dia a dia. Bora lá, vamos lá. E ao lado do Redante, Neymar Zanella, gerente regional de desenvolvimento do Sicredi Aliança, economista, especialista em gestão de cooperativas com MBA em finanças e mercado de capitais. Bem-vindo, Neymar. Olá, Maurício, olá, colegas aqui da mesa, enfim, né? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, espero poder ajudar, enfim, nas discussões, enfim, discutir esse tema tão importante aí nas empresas, que é a cultura, né? Bora lá então, pessoal. Eu acho que é muito interessante para quem está acompanhando aqui o podcast entender um pouquinho da história de vocês. Então, como vocês começaram, que cargos vocês têm na empresa hoje, né? Qual que é a atuação de vocês dentro de cada empresa. Vou começar com o Jonathan, próximo participante do Big Brother. Bora, vamos lá, hein? Reda, conta um pouco para nós da tua trajetória e o trabalho que tu desenvolve hoje dentro da Redantex. Isso aí, bora lá então. Então, a minha trajetória na Redantex inicial aí, ela foi um pouquinho, digamos assim, diferente, né? A Redantex, ela começou com meu pai e meu irmão, né, no caso. Eu era o filho caçula aí junto e, infelizmente, né, sofreram um acidente numa 2004 meu irmão, 2006 meu pai. Logo tinha iniciado a Redantex se iniciou em 2003. E com 18 anos que eu comecei a atuar, né, na direção, digamos, da frente da Redantex. Então, ao contrário, né, digamos, do que a gente vê em teoria, digamos assim, né, que a gente se prepara, estuda para colocar uma empresa, ou tem muitas vezes até experiências, né, externas para depois colocar. No meu caso, foi um pouquinho diferente, foi meio que assim, a água bateu na bunda e aí começou a minha trajetória como CEO, digamos assim, como diretor, né, da empresa da Redantex. E ao longo desse tempo fui passando, né, conforme a empresa foi crescendo por várias áreas. No início foi um pouco de tudo, eu acredito que é como todo mundo faz, né, no início da empresa. Então era aquela pessoa que fazia toda a parte de venda, fazia o financeiro, fazia o marketing, digamos assim, né? E aí foi crescendo, a empresa foi crescendo, a gente também foi se moldando ao mercado. A Redantex começou vendendo embalagens plásticas para joia e lingerie, que o mercado de Guaporé, como ele é muito forte nesse segmento, acabou suprindo isso e tendo enfim, esse suporte aí, né, como produto, né? E a partir de 2016, né, a gente começou a entender que precisava mudar. E isso vai ter muito a ver com o nosso papo, né? As mudanças, conforme o mercado também, o cliente vai te pedindo, né? E aí a gente começou a trabalhar com expositores também de joias, mostruários para joias, e hoje é o nosso carro-chefe, digamos assim. Então a gente está nessa trajetória. Hoje a parte que eu faço lá, o papel que eu tenho é muito mais como diretor, né? Enfim, CEO, depende muito do nome que a gente quer chamar aí no dia a dia, mas a minha parte é muito mais em desenvolver liderança na empresa, é muito mais com esse viés aí no momento da empresa que a gente está hoje.
Isso aí, maravilha. É uma baita trajetória, né? Eu acho que já te falei algumas vezes, é uma inspiração realmente para vários empreendedores. É uma história da maioria dos empreendedores brasileiros, né? A forma com que tu começou. Maravilha. E o Neymar Zanella, né? Somos colegas de trabalho, né? Eu nunca me esqueço e comecei a trabalhar no Sicredi e o Neymar era o estagiário, cara. Chegou lá o Neymar, acho que já estava cursando economia? Já estava cursando economia, chegou lá como estagiário e em alguns anos ascensão meteórica de estagiário a gerente de desenvolvimento. Que legal, Neymar, tua história também é muito bonita. Conta um pouco para nós. Pois é, acho que eu cursei economia buscando trabalhar na área financeira, né? Então, desde de criança, enfim, tinha essa intenção de buscar isso e tal. Gostava de bolsa de valores, de entender como é que era o mercado, enfim, negócios e tal. E dentro disso apareceu o Sicredi, enfim, quando eu estava no terceiro semestre da faculdade, enfim. Entrei como estagiário lá e já se passaram 15 anos, né? Desde isso. E fui comprando cargos dentro da organização, enfim, eu acho que diferente do Jonathan, né, que é um empreendedor, a minha carreira é toda dentro de uma instituição, então a gente segue algumas regras, a gente olha mais como eu vou crescer hierarquicamente, enfim, então vou buscando me aperfeiçoar em cima disso, né? Passei por todas as funções, basicamente, da área de negócios, né? Então, fui gerente de negócios, pessoa física, pessoa jurídica, fui gerente de agência, pequeno porte, gerente de agência de grande porte, e agora fazem 4 anos que eu estou na função de gerente regional, assim, que basicamente para ficar claro o entendimento, né? Eu faço a gestão dos gerentes das agências, né? Então, a gente atua com uma vertical de negócios, que é composta por uma diretoria de negócios, e abaixo da diretoria tem as gerências regionais e as gerências de desenvolvimento dos produtos, né? Então, que a gente olha para espaço de mercado, a gente olha para onde a gente pode acelerar em algum produto, onde a gente tem algum gap, como está também a nossa penetração em diversos produtos, enfim, que a gente atua, porque a gente tem mais de 300 produtos, então é bastante coisa aí para a gente ir olhando, enfim, e administrando. E dentro disso, olhar para as pessoas, para as agências, então, os gerentes se reportam a mim com algum problema de agência, então a gente acaba trabalhando com isso, perdendo os cabelos, né? Literalmente. Mas a gente tá aí, né? E o Sicredi Aliança hoje ele engloba, são 3 estados ou mais? Isso, a gente está em 3 estados, então a Sicredi Aliança começou aqui em Marau, né? Então foi fundada aí há 45 anos, esse ano a gente completa 45 anos. E a gente atua nos 11 municípios aqui, próximos a Marau, e desde 2012 a gente incorporou a Sicredi lá de Florianópolis, né? Então a gente também, a Sicredi Aliança que atua lá, então toda a região metropolitana de Florianópolis, as nossas agências vão desde Garopaba até Governador Celso Ramos e vem de Florianópolis até o início da Serra e Alfredo Barco, né? E também fazem desde 2022 a gente inaugurou a nossa primeira agência lá no Espírito Santo, né? Que é na região de Guarapari. Então a gente pega desde Guarapari, que é litoral, até a divisa com a serra lá que pega a serra, então ali de Capixaba, até a divisa com Minas Gerais, até a cidade de Brejetuba. Então a gente tem mais algumas agências lá, enfim, a gente está expandindo, enfim, a Sicredi Aliança tem esse DNA, assim, de expansão, enfim, a gente trabalha todo dia para isso, a gente pega cada vez mais, eu acho que isso é um pouco da nossa cultura também, já entrando no tema aí. Que legal, bem bacana. E Léo Treviso, né? Diretor da Macro. Léo, conta um pouco sobre. São 20 anos da Macro? 20 anos. 20 anos da Macro. Conta um pouco também a tua história empreendedora. Eu acredito que ela andou um pouquinho lado a lado com a do Jonathan também, né? Que vocês são amigos. Éramos vizinhos também, né? Além de amigos. As primeiras festas do Dia do Trabalhador a gente fazia junto. Aí. Olha só. Tinha tanto trabalhador, a gente ia pagar a unia, né? Tive ter que trabalhar. Não, desculpa, é isso aí, pô. Não tinha tantas pessoas, trabalhador tinha. A gente tinha essa cultura, né? De reunir as equipes para poder fazer essa festa. A história da Macro, né? Ela começa lá em 2005, né? Acho que dá para se dizer que ela começa em 2005, porque de fato agora, em 2026, a gente completa 20 anos, mas o projeto da Macro começa um pouco antes e ela começa com... Não vou falar da jornada do herói aqui, mas enfim, ela começa com um sonho de fato, né? 2 jovens, eu e meu sócio Charles, que a gente tá junto aí há 20 anos. Um casamento que deu certo, né? Um casamento que, graças a Deus aí, temos uma
uma linearidade de ideias muito bem firmadas. Então, a Macro nasce em 2005, final de 2005, oficializamos ela em 2006, com o propósito de apresentar para o mercado de Guaporé, né, uma fotografia de qualidade, uma fotografia de joias de qualidade para o segmento de joias. Se a gente for olhar para trás, há 20 anos atrás, não se falava numa foto, né, como um atributo de venda de um tipo de produto, né? Porque até então nós não tínhamos nenhum recurso digital, como é hoje, sei lá, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram e propriamente as plataformas de e-commerce. Mas na época o Aporé era muito expansionista na questão comercial, porque muito das indústrias que ali estavam, que ali estão, elas iam muito para a América, né? Isso, América Central, América do Sul, né? Para poder fazer venda dos produtos fabricados ali. E se tinha muito problema na época, e aí nasce um produto frente a um problema, né? Que esses empresários enfrentavam muito problema fedegário, né? De poder sair do Brasil com um produto na mala, com joia na mala, e aí começou a se entrar a possibilidade de ir com catálogos impressos na época, né? Então por isso que nasceu a Macro através da necessidade de entregar uma fotografia de qualidade para serem impressas nesses catálogos para os empresários viajarem ali. Então, é inovador, de certo modo, pensar que em 2006 a gente falava já que a fotografia do produto tinha que vender ele de fato. Então a Macro nasce ali em 2006, né? Ela começa a trabalhar com o propósito de entregar uma fotografia de qualidade. Depois a gente começa a atribuir os meios eletrônicos, né? Os meios digitais como sites, né? Como sistemas de pedido. Logo depois começa a introdução de plataforma de e-commerce. Então a Macro tem uma subdivisão ali entre estúdio de fotografia de joias, né? Plataforma de e-commerce e o nosso filho mais novo aí que se emancipou é o Conecta Venda, né? O Conecta que está aí chegando a 800 clientes ativos em todo o Brasil. Então, a gente tem uma penetração entre as três divisões da empresa aí de pouco mais de 1.000 clientes ativos, 1.500, né, empresas ativas ao longo do Brasil. Então, costumo dizer que uma empresa de Guaporé, assim como o Redantex é também, né, empresas que saem daqui de Guaporé para poder explorar o Brasil aí. A Redantex, obviamente, já está um pouquinho mais longe, já está a nível mundial aí, mas enfim, são empresas que acabam saindo da cidade aí para poder trabalhar com empresas de todo o Brasil. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais, mas a Macro nasce disso. Que legal, cara. Baita história também. Vamos lá, então. Vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é cultura. A gente vai dividir aqui o podcast em duas etapas. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, depois aproveitar também que o pessoal está aqui para falar um pouco sobre negócio e venda também. Mas boa parte do nosso podcast é sobre cultura, que é muito importante. E eu vou já começar com o Léo aqui, com a Macro. Eu participei aqui das três massas que tem aqui, eu participei de duas, menos da Macro. Da Redantex participei de um crescimento aí, tive a oportunidade de trabalhar, né, junto com a Redantex, Sicredi, trabalhei em torno de 3 anos também, então também participei da marca. E a Macro, eu tive a experiência agora recente de fazer um projeto em conjunto. E sabe o que me chamou muita atenção? Que eu tive um primeiro contato e um atendimento assim excepcional. E aí, hoje em dia, a gente tem bons atendimentos, mas um atendimento de ponta a ponta que ele praticamente não falha te chama atenção. E foi esse atendimento que eu tive o primeiro. Depois, nós estávamos no fim do projeto, acabou trocando a pessoa que me atendeu. E aí eu pensei, vamos ver agora. E o atendimento foi 100% também. E eu acompanho a marca nas redes sociais, vejo todo o movimento da marca. E aí veio assim aquele negócio na cabeça, cara, eles estão trabalhando cultura muito forte. Porque para ter um atendimento assim, para a pessoa estar tão comprometida em resolver meu problema, de ponta a ponta, e acompanhando como as pessoas também vêm se expressando na rede social, né? A equipe de vocês, o que vocês estão colocando para fora ali, eu pensei, a cultura deve estar muito forte. E aí eu queria te pedir, Léo, quanto tempo vocês estão trabalhando ativamente mesmo essa cultura da Macro e como foi para desenvolver isso? Que ótimo feedback, hein? É bom ouvir esses feedbacks, né? Embora Eu deixei muito os passar no feedbacks- podcast. ótimo. Que bom que foi positivo. Mauri, eu acredito que a cultura da empresa, ela nasce no momento que a empresa nasce também, tá? Eu sou sempre da opinião de que é difícil, né, tu mudar a cultura em algum momento, porque o trabalho ele acaba sendo árduo, né? Mas a cultura acaba nascendo no momento que a empresa dá o pontapé. E eu vou te falar por que isso, né, e aonde eu quero chegar com essa situação, porque lá na Macro, cabe espaço
né? Cabe o espaço para qualquer situação voltada para negócio, mas também para lazer. O que eu quero dizer com isso? A Macro em 2009, 2008 para 2009, já tinha uma mesa de sinuca dentro da empresa. Eu não estou falando aqui sobre o esporte da sinuca e não tá falando de sinuca de fato, né? A gente tá falando sobre a cultura do entretenimento, da descompressão, a cultura de poder ter interação e automaticamente o compromisso também ligado a isso com relação à cultura. Era uma época que todo mundo queria ter essas coisas por causa do Google, né? É. Eu lembro que eu abri o primeiro escritório também, era todo colorido, assim. A gente queria ter alguma coisa ali porque realmente remetia a essa, né? Sim, 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 sim. E a Google trouxe essa questão para o mercado. Mas claro que a gente acaba fincando uma bandeira muito mais forte disso, né, há pouco mais de 10 anos, onde a gente começa a introduzir algumas situações, como por exemplo, um manual de conduta, né? Para mim, o manual de conduta ele está muito ligado ao que a empresa entrega como dever, o que a gente espera como direito, o que a gente entrega de fato para essa galera poder entregar também a parte dela. E é uma via de mão dupla, né? E quando a gente fala de cultura, essa questão tem que ser de uma via de mão dupla, porque a empresa vai conseguir entregar até um determinado ponto e também o colaborador vai também poder entregar de outro modo. Nós temos um amigo em comum, e o Jonathan, que fala que a nossa mão só consegue alcançar até onde ela vai, né? E de fato é isso, né? Eu acho que as duas mãos precisam se encontrar em algum momento, né? Se tiver algo a mais de algum lado, acho que isso acaba sendo ruim. Mas voltando no manual de conduta, assim, para nós isso é muito importante porque ali a gente deixa muito claro tudo que a gente entrega, como é que tem que se comportar, para automaticamente isso ser refletido dentro de um atendimento, né? Como tu bem trouxe, porque de certo modo a cultura apenas como um ambiente, ele não extravasa. Agora, a cultura, de certa maneira, quando possa extravasar, ela vai dar um resultado ali no atendimento, né? Se troca uma peça, isso tem que ser mantido uma régua alta. Então tem uma série de situação ali que acaba trabalhando cultura. Nós também entendemos cultura, Mauri, até do ponto do bem-estar diário, com relação à questão do, por exemplo, lá na Macro, toda manhã tem um pão quentinho que a gente entrega pra galera, né? E aí tem uma fruta também toda hora ali disponível para todo mundo. Nós temos uma espécie de mini mercado, e aí a gente tem um videogame, a gente tem uma mesa de sinuca, a gente tem um patinete elétrico, as nossas festas em si, a maioria são temáticas. Nós também trabalhamos happy hours trimestrais, assim, também totalmente temáticos. Então, ou seja, isso acaba refletindo no colaborador de alguma forma, por ele entender que ele está recebendo algo e automaticamente ele se beneficia de alguma forma e acaba entregando. Um bem-estar, né? Que aí resulta no bem-estar, exatamente. Eu acho que a nossa cultura também, para finalizar, ela ficou muito mais aflorada nos últimos 6 anos, quando a gente vai para a pandemia e a gente trabalha de casa. Nós chegamos num ponto, eu e meu sócio, que a gente pensou, ou a gente de fato fica trabalhando em casa e todo mundo vira home office, ou de fato a gente volta, mas não volta mais do jeito que a gente era. Porque a pandemia nos ensinou que o conforto também acaba entregando muito mais resultado para o nosso cliente. E onde é que a gente chega a isso? Quando nós fomos para o nosso novo escritório, né, que era a sede antiga da Redantes, a gente começa a entender que a gente levar para dentro do escritório itens que são muito semelhantes ao que a gente vive em casa pode se tornar benéfico. Então, na Macro hoje tem sofá, nós temos muita madeira, né? Nós temos muitas plantas, a gente tem um conforto de casa, uma cozinha completa, para justamente poder fazer essa coisa do tipo, será que eu estou em casa ou será que eu estou trabalhando? Ou seja, a cultura também está nessa percepção desse bem-estar. Então, sem ficar continuando falando, né, sobre o que é, eu caio no microfone e não paro mais, mas porque a cultura ela vai muito além de qualquer manual de conduta também, indo muito dentro disso, né? Perfeito, perfeito. E o Sicredi, eu acredito seja uma das poucas marcas que tem uma capacidade enorme de transmitir a cultura em um tempo tão rápido. Pois não sei se... Acho que a gente vive internamente, diariamente, buscando aperfeiçoar, né? Acho que a cultura ela não é construída assim de uma hora para outra. A gente tem que continuar aprendendo, se adaptando, né? Quando vem uma pandemia, né? A gente tem que encontrar mecanismos, a gente tem que se adaptar. E uma das frases que a gente repete muito lá é ter o associado no centro, né?
E até a gente expandiu agora para ter as pessoas no centro, para também olhar para o nosso time interno cada vez mais. Não que a gente não olhava, mas acho que também para dar clareza nesse sentido. E, e o processo de aculturamento, tem algumas coisas que a gente não abre mão quando a gente olha para a Sicredi Aliança, assim. Todo mês, os novos colaboradores, que hoje a gente tem mais de 800 colaboradores, né? Então, todo mês, os novos vêm para uma integração, eu chamo de romântica, né? Que é cultural mesmo, assim, para entender como nasceu a cooperativa, passa o dia com o presidente, que foi o fundador, né? Aí explica todo, assim, pô, por que criaram uma cooperativa, né? Então, aí começa a criar esse Ordem ali, né? isso aí. Sobre pontos, se não fizer. E a gente não, nessa primeira semana, não tem nada técnico. A galera vem esperando, vou aprender o que é seguro, vou aprender sobre crédito. Cara, a gente não fala nada disso. Calma. Ela é muito inspiracional, é romântica mesmo, assim, e depois, beleza, vai pra agência e tu vai aprender, né? Mas naquele momento a gente quer fazer um board, assim, olhando para aquilo que é o Sicredi, qual que é a essência, como nasceu, o porquê, assim, acho que a gente, nas nossas discussões com os gerentes também, a gente nunca até perder a nossa essência, cara. Por que a gente tá aqui, né? E é um desafio, porque quanto mais a gente cresce, né, são pessoas novas entrando, então a gente tem que estar repetindo. Acho que você bem trouxe assim, os rituais, né? Pô, cada 3 meses a gente tem que fazer seminários. A gente faz esse seminário para voltar, às vezes um passo atrás, e, pô, o porquê, como que a gente conversa com o associado, que perguntas a gente faz, né? E também a cultura ela é muito, não tudo que está escrito, mas aquilo que é feito, né? Então, como a gente trabalha os exemplos das lideranças, né? Como que os nossos líderes entendem o Sicredi, entendem a cooperativa e repassa isso, então a gente tem que estar toda hora repetindo, assim, eu brinco assim que o Miri, que é o nosso presidente aí, inúmeras vezes eu já ouvi ele falando as mesmas frases, sabe? Para marcar, porque cultura também é muita repetição, assim, sabe? Com certeza. E eu acho que isso que dá o embate, assim, a galera, pô, compra a ideia, a galera, eu acho que linka os valores também, porque daí a gente tem os valores bem escritos, né? E aí tem uma conexão nesse sentido, e a gente quer que o nosso time vá atrás para resolver problema a todo tempo, né? E Eu acho que o Sicredi, a questão do o jeito Sicredi de ser, ele meio que é a frase que tangibiliza a cultura do Sicredi. Porque eu lembro que com uma semana eu já tinha isso em mim, né? O jeito Sicredi de ser, como tu tem que atender o associado, como tu tem que se portar. E uma coisa que é bem interessante é que quando tu entra, tu consegue ver isso já nas pessoas. Então tu já se sente acolhido naquele ambiente. eu acho que bem trazido, Maria, desde o processo seletivo, assim, né? O que a gente vai perguntar numa entrevista para validar aquilo que a gente busca num colaborador? Qual que é que teste que a gente aplica no colaborador para que tenha as características que a gente busca? Então, acho que é desde aí, sabe? Tem todas as áreas, porque conforme a gente foi crescendo, e a gente vai crescendo, e vai criando novas áreas, né? E aí, como é que a gente interliga todas elas? Então, são desafios que a gente tem que ir colocando. E vem pessoas novas, vem. Então, a gente tem que ir a todo tempo se perguntando e olhando assim, tá, tudo isso aqui vai os nossos valores, qual que é a nossa proposta, né? E aí tem que, em algum momento, tem que interligar para lá, porque senão a gente perde, assim. Ainda mais quando tem o crescimento, né? Como vocês estão numa fase de um crescimento muito grande, que a gente falou, mais pessoas. E a gente teve um boom agora, um tempo atrás, né? Vou voltar uns 3 anos atrás, mais ou menos, que todo mundo começou a falar, né? Sobre missão, sobre valores. Aí todo mundo queria desenvolver missão e valores. Só que não pode ser algo só de parede, né? Que tu tem o quadro ali, as pessoas tem que fazer as pessoas vivenciar. Você tem que dar exemplo, né? Então acho que é bem importante. Tá pegando gancho, Maurício, só para ajudar, enfim, na conclusão disso também. O quanto maior é a organização, mais difícil a cultura ela se encontra para ser instalada, né? Porque como é que vai ecoar tudo aquilo que o presidente fala? Como é que vai ecoar tudo aquilo que o fundador propagou lá atrás para que se mantenha, enfim, uma agência também, às vezes até distante da própria matriz, de onde ela nasce, e que com uma questão cultural também é um pouco mais difícil. A Redentex também tem isso com relação às unidades do Brasil afora, mas olhando para vocês assim também, isso também se torna algo difícil, mais difícil, né? Muito de certeza. A gente investe muito em treinamento. A todo tempo a gente está trazendo o time para a sede para treinar.
reuniões online. Então a gente tem que encontrar mecanismos, enfim, porque o digital ele facilita, mas também deixa mais frio algumas coisas. E ainda a gente tem que ter eficiência, né? Porque o nosso associado nos cobra que a gente tem que resultados. E aí, como equilibrar tudo isso são os desafios da gestão aí, né? Claro. Perfeito. E a Redantex, Jonathan, não porque tu tá aqui, mas foi a melhor empresa que eu atendi, assim, para fazer consultoria. Por quê? A Redantex desenvolveu e tem uma cultura muito voltada ao resultado e ao aprendizado. Então, desde o primeiro dia que eu entrei lá na Redantex, a gente conversava, trazia soluções e o pessoal estava muito aberto a aprender, a buscar aquele resultado. Quando trabalha com uma equipe que está engajada, é muito mais fácil. E quando fui montar esse podcast, comecei a pensar realmente nisso. As empresas que eu visito, as empresas que eu vou aplicar consultoria, aquelas que têm cultura têm alguma diferença? E aí tem muita diferença. Tem muita diferença porque o pessoal tá engajado. Conta para nós um pouquinho, Reida, sobre como vocês construíram e se eu estou correto nisso, essa cultura forte voltada para resultado, para aprendizado, para o crescimento. Isso. Então, uma questão que eu vou pegar, o que vocês estavam conversando aqui, que eu acho bem interessante, até para quem está ouvindo também, porque muitas vezes a gente vai falando baseado no nosso dia a dia de hoje, né? Mas daqui a pouco quem está ouvindo tá iniciando uma empresa, ou daqui a pouco tem 2, 3 funcionários aí. E o que eu penso, né? A cultura, ela vai também, ela se mantém, a essência da empresa se mantém, mas muitas vezes, conforme o crescimento, por exemplo, um Sicredi é muito diferente de uma Redantex, que é diferente da Macro, por conta do tamanho, por conta da realidade e tudo mais. Então, falando um pouquinho sobre alguns pontos que para mim me chamam muita atenção hoje. Lá atrás eu via a cultura muito mais como ambiente, né? Então, o ambiente tem que estar legal, as pessoas têm que se sentir bem, enfim, eu tenho que proporcionar isso, tem que ser um cara legal, enfim, coisas nesse sentido. Hoje eu vejo muito mais a cultura com isso, porém como uma direção, né? O que eu vejo, né? Por exemplo, o Neymar comentou, diz, olha, eu estou dentro do Sicredi, então eu não sou o empreendedor que estou lá na ponta, mas eu sou um intraempreendedor que estou fazendo um empreendimento dentro do meu setor, enfim, da minha área. E aí ele precisa ter uma direção, porque se ele não tiver uma direção, por exemplo, de qual o próximo passo que ele tem, como eu cresço aqui dentro, por mais que o ambiente seja legal, ele começa a ser a médio prazo, longo prazo, começa a se desmotivar, porque ele quer crescer financeiramente, quer crescer como profissional, enfim, né? E isso que a gente entende hoje, que eu entendo muito mais ali na Redantex como momento, né? Então, como é que tá hoje, né, os rituais, por exemplo, como é que tá um organograma dentro da empresa, como é que tá, por exemplo, a questão de decisão, né, o poder de decisão das pessoas, tá claro isso, né? Então, isso também eu acho que é legal colocar como ponto de cultura, né? Porque muitas vezes a gente fica muito voltada a essa parte aí de, enfim, ambiente, lugar legal, que eu acho que também colabora muito também, como o Léo falou, pô, sentir em casa é muito melhor do que estar fechado numa sala daqui a pouco o dia inteiro sem luz, por exemplo, né? Então, eu acho que sempre é válido. E falando um pouquinho sobre a questão da Redantex, aí de cultura de resultado, de aprendizado, eu acredito muito no que o Léo comentou antes sobre a questão de ser um espelho, digamos, do diretor, do dono, enfim, né? E isso vem muito de nós ali desde o princípio. Até porque eu acredito que se tu quer crescer, e hoje eu sempre brinco com as pessoas que estão lá, né? Bom, pega uma analogia de um time de futebol. Tu quer ser campeão. Cara, você tem que treinar, você tem que ter muito esforço, você tem que querer mais do que o adversário, porque o adversário também é bom. E para isso tu vai ter que, cara, se puxar muito, né? E isso é o que a gente também coloca para as pessoas e também dá o exemplo. Então eu acho que muito disso é essa questão. E o nosso mercado, por exemplo, eu sempre brinco, né? O expositor, inclusive, teve uma palestra que eu fiz junto com o Buzarello, né? Um cara que para mim é um exemplo, assim, cara. E ele disse uma coisa que para mim me chamou muita atenção e a partir disso ele disse, é verdade. Ele falou, como é que tu consegue transformar um produto que não é nada sexy, uma empresa que tem um produto que não é nada sexy, em uma empresa sexy, né? Tem que ter muito esforço, querer muito, aprender muito, estar aberto, né, à inovação. E isso é um viés nosso ali. Então a gente entende que sem isso eu não consigo crescer. Mas para isso eu tenho que estar aberto
aberto a isso aí, né? Inovação, a coisas novas, a pessoas, a, enfim, coisas nesse sentido. E também tá aberto a mudanças, né? O que eu falei antes, eu acho que tem muito a ver com isso. A gente trabalhava até 2016, né, 2017, a embalagem plástica era o nosso, digamos, carro-chefe. E hoje, não que a gente não trabalhe mais, mas é algo secundário, né? Por quê? Porque a gente entendeu que o nosso mercado estava mudando. Então, isso também é também mostrar assim, ó, nesse momento, por exemplo, da Redantex agora, também está vendo toda uma mudança estrutural. Mesma situação, entendendo que o momento da Redantex hoje, ele nos trouxe até aqui, mas não vai conseguir fazer com que eu dê o próximo passo. E isso eu acho que é legal a gente mostrar e falar para as pessoas que escutam também, porque digamos, a dor do crescimento, né? Vai mudando. Então, a cultura, isso que o Léo falou, eu acho muito legal. A gente já discutia algumas vezes, né? O viés, ele a linha é muito tênue entre tu botar uma mesa de sinuca e isso ser bom, ou ser algo que as pessoas entendam aquilo e a liberdade fica um pouco muito, tipo, muito aberta. Oba-oba, E né? aquilo, isso aí, aquilo já se torna algo onde, ao invés de beneficiar, vai tornar algo que daqui a pouco, né, digamos, eu sempre brinco, né? Ah, a gente tem as frutas lá e coisa assim. Daqui a pouco, um dia a gente esqueceu a fruta lá de colocar a fruta. A pessoa vai reclamar porque não tem a fruta. Ela não olha para aquilo e fala assim, cara, que legal que aqui eu tô numa empresa que me disponibiliza isso, né? Eu falo a fruta como um exemplo, né? Mas Sim. qualquer situação, então a linha é tênue. E como conseguir mostrar isso pro colaborador é algo que é um desafio constante. Por isso a repetição, né? Eu acredito que é isso aí, cara. Repetir, é falar, eu digo assim, é como se tá numa criação de um filho ali, cara, tu vai ter que, né, colocar a cultura que tu espera, aquele, né, o comportamento, enfim, que tu espera. Então, acho que é bem, bem bacana. E complementando, eu acho que para finalizar essa parte do que eu entendo, eu acho que é aquilo dos rituais, né, que vocês comentaram aqui, seja ele, né, onboarding, one-on-one, avaliação de desempenho, PDI, tudo isso, eu acho que conforme a empresa vai crescendo, tu vai conseguindo colocar isso, nos seus momentos, né, para que a gente consiga ter um dia a dia. Mas principalmente, eu entendo assim, ó, pelo menos em tamanho de empresa como a Redantex, hoje, cara, tem que ir acompanhando as pessoas, tem que estar do lado, tem que estar escutando, né? Porque muitas vezes tu bota lá um monte de ferramenta e daqui a pouco tu faz, fica bonito, fica, né, um perfume, né? Nossa, nós temos one-on-one, nós temos, né, feedback, por exemplo, mas daqui a pouco, pô, tu faz feedback uma vez por mês, mas tu não conversa com o cara no dia a dia para saber o que tá acontecendo, né? Então acredito que isso faz total diferença. A gente vou até interromper o Mauri, Não, porque fala aí, eu já tenho uma proximidade, né, até aquela amizade, mas, né, enfim, e que de fato a gente também já comentou sobre isso, que a gente precisa entender hoje em dia muito mais sobre pessoas que sobre negócios, né? Porque de fato o motor propulsor das empresas, Crédito, Dantex, Map, o que seja, não deixa de ser as pessoas que estão ali fazendo com que a cultura seja executada e automaticamente se busca entregar, seja para o associado, para os nossos clientes, né? Aquilo que ele busca, mas entendendo muito mais as pessoas e automaticamente poder fazer com que isso seja conciliado com os valores da empresa, a coisa vai para frente, né? Tu até falou sobre a questão da mesa de sinuca, né? A gente já contratou pessoas que, de certa forma, entraram na macro e, putz, que legal, né? Dá pra jogar sinuca 2h30 da tarde, dá pra jogar um videogame às 9h30. Não, isso não acontece, né? Mas aí as pessoas acabam se perdendo nisso por causa que é totalmente diferente do que se encontra no mercado. Então, tem que ter um alinhamento para que isso aconteça. Então, entendendo mais de pessoas do que propriamente de negócios, me parece que né, nos últimos anos tem feito mais sentido, assim. Não é uma tarefa simples, né? E é legal porque quando tu fala sobre as pessoas, e a gente vem debatendo sobre isso agora, todos vocês devem estar com a dificuldade, é o que a gente mais ouve no mercado, tá difícil contratar, tá difícil encontrar pessoas boas. Hoje tem muita oportunidade para ti empreender, né? E vocês aqui são donos de negócio ou diretores, né, de marcas, você tem que contratar. Então, a partir do momento que tem uma cultura que gera um bem-estar, e é bom tu ter um colaborador engajado com o teu negócio. Eu não lembro quem de vocês falou, né? Todo mundo crescendo, empresa e também colaborador. E aí, vocês falaram também sobre deixar claro, falou, né? Deixar claro o crescimento que vai ter. Beneficia muito na hora de contratar, porque o cara olha para essa empresa de uma forma diferente, e se ele tiver na dúvida entre ir para cá e para lá, opa, aqui eu tenho clareza de ir para onde eu vou, aqui eu tenho uma qualidade, né, superior, vai provavelmente optar. Então,
Então, para vocês que têm marca, vocês acabam saindo na frente de outras empresas devido a ter essa cultura muito forte que engloba tudo isso que a gente falou, né? Né? Isso e como eu comentei, independente de tamanho, né? Eu acredito que é muito bom a gente ter a clareza assim, não, o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Eu sempre brinco também, uma vez a gente ficava naquela, né, que existia muito, nossa, tu tem que ter o teu propósito claro. Muitas vezes, né, e eu me peguei muitos anos, 20 anos, sem exatamente ter um propósito claro, assim, meu Deus, eu quero agora. Cara, muitas coisas tu vai construindo, né? E muitas vezes vai mudando. Há 10 anos atrás, 15, eu não sabia que o expositor ia ser o carro-chefe. Mas isso tem a ver com cultura, da mudança, do estar aberto também ao mercado. Mas essa questão também de contratação, enfim, de coisas nesse sentido, até o Neymar comentou, né? Ou saber as perguntas que tu vai usar e tudo mais. Claro, eu vou pegar um Sicredi, pô, daqui a pouco tem uma psicóloga lá que vai fazer toda uma avaliação. Já na Redantex eu não tenho tamanho para isso. Daqui a pouco eu tô com uma empresa menor lá de, sei lá, 5 colaboradores, menos ainda. Às vezes nem eu tenho entendimento exato do que pergunta eu vou fazer. Mas quando tu consegue pelo menos entender o que tu precisa ali, que pessoa, que estilo, com certeza isso já vai dando clareza. E também eu sempre penso em mostrar para a pessoa o caminho ali, o que tu espera, né, para os próximos passos. Não precisa ter um plano de carreira desenhado lá, né? Se tiver, melhor, mas se não tiver, daqui a pouco, né, pelo menos dá uma direção, né, um norte já ajuda, né? Isso que eu penso que já faz total sentido, né? É a via de mão dupla, né? Isso aí. O que eu percebo, assim, acho. Cada vez mais, o jovem, quando entra no mercado de trabalho, que a gente tem muito jovem, eu sou exemplo, né? Entrei como estagiário. Mas ele quer saber, assim, fala, o que eu tenho que fazer para crescer? E acho que tá cada vez, o pessoal tá mais ansioso nesse sentido, porque tá cada vez mais fácil de ter as coisas, né? Então, é cada vez mais importante isso que tu tá trazendo, João, porque tem que desenhar um plano de carreira, o que tem que fazer para crescer, assim, acho que é. Só de, cara, olha só que interessante, né? E isso é uma coisa que é complexa, porque depende do nível da pessoa e o que tu vai mostrar aí pra ela, pode ser que seja algo que ela goste, e depende do nível da pessoa, ela fala assim, mas todo esse tempo pra mim poder crescer isso? Acho que não, né? Então, tu vê como e aí, né? Como é que tu mostra isso, né? Então, é algo que muitas vezes, por isso que eu penso assim, tu tem que entender de pessoas, entender como tu vai mostrar, e porque as pessoas também estão mais ansiosas, então elas querem crescer rápido. Como é que tu vai mostrar hoje alguém que entra ali, que é tudo rápido, passar digamos, de assistente a, né, gerente em um ano, né? E não é assim, mas como motivar essa pessoa no dia a dia para ela continuar engajada ali e tá contigo, né? Então, eu acho que esse que é um desafio, né? Mas com certeza faz diferença, mas total. As pessoas hoje em dia elas estão aceleradas, né? Eu lembro que na época, eu antes de começar minha carreira, eu sempre falo que o trabalho que mais me fez crescer como pessoa foi ser garçom, né? Eu fui garçom da Tropicaria em Vapor por 2 anos, e tu entender pessoas, tu atender pessoas com fome é o pior tipo de pessoa, porque a gente fica mal-humorado com fome, né? Quem dirá se tá sem cerveja, mas tudo bem. Assim, a pessoa que tá com fome, tu poder atender ela é uma dificuldade, porque ela se torna muitas vezes mais ríspida, mais grossa, até daqui a pouco, em um momento mais extremo, até é mal educada, mas a gente vem de uma época aqui, né, no nosso quarteto aqui, falando nesse podcast, que a rapidez ela era menos acelerada do que é hoje. Então a pessoa daqui a pouco muitas vezes quer já chegar ao posto de uma liderança ou ter uma gerência. Então entender até o perfil da pessoa para a qual a gente está contratando, isso pelo menos para nós lá na Macro tem feito muito sentido. O posto de quem vai ficar nesse lugar, eu vou querer um perfil mais nesse sentido aqui. Porque daí tu começa a errar menos. Eu nem vou usar o termo acertar, né? Tu vai errar menos porque a contratação também ela é uma loteria em alguns momentos, né? Por mais que a pessoa tenha algumas qualificações, pode ser que daqui a pouco ela não se encaixe, a empresa não consegue entregar o que ela quer ou vice-versa. Então, para algumas posições dentro da empresa, a gente está começando a ler o perfil dela. Essa pessoa, eu acho que ela não faz sentido aqui. Como muitas vezes ela pode se descobrir para outras áreas, né? Mas tu vê, né, agora, né, o crescimento que vai acontecendo e hoje tu entendeu isso, né, que é a mesma forma da Redantex.
Antes, há um tempo atrás, cara, a pessoa tu fazia entrevista, que é o que acontece na maioria das vezes. também. Pô, batia ali, pô, gente fina, a pessoa tem vontade e tal, cara, vem pra cá, tu nem olhava o perfil, né? Depois tu vai se dando conta, conforme tu vai amadurecendo, o crescimento, o alimento da empresa, que, putz, olha só, eu contratei essa pessoa pra venda, mas não tem nada ali com venda. Né? E daí, pô, ela tá sofrendo, não tá legal pra ela, mas ela é gente fina, ela é uma pessoa esforçada, mas não tem perfil. Mas conforme tu vai crescendo, quando é pequeno, normalmente, cara, tu contrata alguém ali, tu vai formando junto, tu vai fazendo, isso aí vai acontecendo, né? Então acho que é bem válido. Essa evolução, assim, das empresas, quando começa, né? O cara é vendedor, é estoquista. Empresa. Basicamente é. E é muito importante, eu vejo o nosso papel como uma geração mais antiga frente a essas gerações mais novas. Até no podcast com a Gabi a gente falou sobre isso e a Gabi passou alguns conselhos também. A gente instruir o pessoal mais novo. Porque eu tenho um exemplo, comecei a dar uma ajuda para um guri mais novo que estava começando, não sabia qual área ele queria desempenhar. E aí, faz esse trabalho, faz aqueles, alguns trabalhos menores pra ti testando, né, pra ir entender. Aí de uma hora pra outra falou, acho que esse trabalho aqui tinha que ser tanto, mas um pulo assim, um salto enorme, né? Daí eu falei, cara, deixa eu te explicar, não funciona bem assim, primeiro tu tem que aparecer, tu tem que ter alguns cases, daí depois o pessoal vai ter que conhecer mais, eu vou te abrindo espaço, tal, 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 tal. Aí ele atinou, porque às vezes realmente é que a pessoa chega. Só que isso é complicado também, porque ao mesmo tempo que a gente está tentando achar uma condução daquilo que é interessante, às vezes a receita antiga não funciona mais para hoje. Então, ser um protecionista ou ser daqui a pouco um conservador, será que estou sendo correto ou não? Aí entra aquilo que, de novo, né? A gente já conversou em alguns momentos sobre ter o princípio da dúvida. Será que estou correto? Será que não, né? Porque por mais que sejamos aqui, vamos falar aí o João aqui, diretores de empresa, né? Que em alguns momentos tem que tomar uma direção, mas também a gente vai errar em alguns momentos, mas se colocar um pouco na dúvida em alguns momentos também é saudável, porque será que essa geração então que está vindo agora, de fato, a gente vai ter que entregar essa coisa mais acelerada? Sim ou não? Será que eu só vou conduzir? Será que eu estou errado? Daqui a pouco não é uma regra, né? Exato. Não é uma regra. Exato. Esse caso específico eu sabia qual que era o caminho, mas tem vários jovens que nem tu falou. Eles vão conseguir talvez algo. Não, eu acho que, cara, não é nem geração, é perfil mesmo, porque, cara, Também. lá na empresa tem várias gerações e, cara, tem duas pessoas, assim, que são bem novas, assim, cara, fizeram agora 18, né, e, cara, eles me dão um baile em várias coisas, né, então, cara, eles são esforçados, sabe, pô, se precisar ficar mais tarde, vão ficar, se precisar, estão engajados na empresa e cara, estão aí, não, sabe, estão bem, sabe, então, eu acho que é muito de perfil, né, que muda muito assim, e cara, tem gente também mais velha que daqui a pouco não deu certo. Eu falei semana passada, e eu tava falando com alguns amigos meus, a galera dessa geração que é ligada, é muito ligada. E vai se dar muito bem. E vai se dar muito bem. Porque eles estão muito acima dos outros, Nossa, muito. né? Não, de fato, sim. Tu sabe que uma questão, desculpa até interromper, né, mas uma questão que a gente começou a olhar os perfis também foi quando, em 2024, a gente recebeu o GPTW, o Great Place to Work, né? Dentro da pesquisa, que são, se não me falha a memória, não sei se é 90 ou 110 perguntas que a gente pede para os colaboradores, e depois a gente acabou, né, vendo a prévia, obviamente sem a informação de quem me respondeu. O interessante é que essas pesquisas acabam mostrando, às vezes, um perfil de pessoa ou os anseios que são até um pouco diferentes daquilo que a gente, às vezes, está chancelando para ter. Por exemplo, pode ser que eu vou pegar um perfil de uma galera mais jovem, que daqui a pouco eu pense em uma determinada situação, só que daqui a pouco é totalmente oposto. Porque, às vezes, uma pesquisa acaba aflorando muito mais coisas, tem o privilégio de responder isso mais sozinho, né? Que é aquilo que tu falou, putz, daqui a pouco tu vai fazer uma avaliação uma vez por mês, mas tu não tem essa resposta mais adequada, porque também tu não está aproximado da pessoa do dia a dia. Então, como também essas perguntas, essas situações também nos dão um norte um pouco diferente, que muitas vezes a gente não consegue absorver em outros momentos, né? Acho que assim, o que eu vejo a gente tem que ter um equilíbrio, né? E a própria mudança cultural, ela vem das gerações mais jovens, né? Então, assim, pô, se eu tenho, por um lado, a essência sendo mantida, os mais velhos ou os com mais tempo de casa,
eu também tenho que rejuvenescer com pessoas mais jovens. E o equilíbrio disso tudo, que por vezes dá mais trabalho, porque são ideias diferentes, então para as lideranças também é mais difícil, porque vai ter que colocar a pessoa certa no lugar certo, né, que é o que a gente está falando aqui, né? Mas esse equilíbrio é importante para a evolução da empresa, né? Que é a evolução cultural do mundo, né? Que conforme vai vindo tecnologias novas, pessoas novas, a gente tem que evoluir também. E para mim, uma das questões principais é ouvir, né? Desde o cliente, porque tem uma frase, não lembro, o autor é desconhecido por mim aqui, né? Mas que ele disse assim, as pessoas, os clientes sabem o que ele quer, né? Mas talvez ele não saiba expressar dentro do teu linguajar, da tua empresa, mas ele sabe o que ele quer. E aí cabe a ti fazer as perguntas certas para entender o que ele quer. E o cliente é um disruptor, né, do teu negócio, assim como os teus colaboradores são disruptores do teu negócio, porque eles estão ali no dia a dia, entendendo, e a gente tem que acolher, ouvir, e ver dentro daquilo que a gente faz o que pode alterar, o que não pode, né? Então acho que essa evolução cultural, ela está muito ligada a isso, ao cliente, ao colaborador, às gerações, equilibrar tudo isso, a liderança, os diretores, né? E sabe que eu sou de uma linha de pensamento assim também agora, né? Hoje em dia, né? Isso depois de um tempo que eu né, venho pensando sobre cultura, né? É que muitas vezes a gente vai atrás de enfim, treinamento, muitos exemplos e tudo mais. Mas, como foi falado lá no início, né, que ela começa no dia que tu abriu uma empresa, até a cultura já está iniciando ali, né? Então, cada empresa tem um jeito, né? Cada empresa tem um formato. Ah, tu entrou lá na Redantex, vai ter uma cultura. Eu vou poder tirar algumas pinceladas do próprio podcast hoje do que a gente vem falando de cada, né, empresa daqui, mas não tem como eu, né, botar isso, né, copia e cola lá dentro do meu negócio, né? E aí, por que eu falo? Porque muitas vezes eu também ia atrás de, nossa, eu vou lá, vamos dar um exemplo, lá na G4, entender sobre, os caras te dão lá um mapa bom, é isso aqui. Mas na verdade, cara, é totalmente voltado ao como tu pensa, as experiências que tu teve no teu dia a dia. Por exemplo, eu fui uma pessoa que para mim isso me dificulta muito. Eu como a história minha, né, começou lá bem novinho, já aconteceu daquilo, eu já pum, caí de paraquedas lá como dono da Redantex. Eu não tive experiência fora, então eu nunca trabalhei, por exemplo, em outra empresa. Então eu não tenho esse conhecimento e isso é ruim, às vezes muito ruim para mim, porque, cara, como é que um colaborador pensa, né? E daí eu tenho que fazer um esforço muito grande, que é o meu cliente, muitas vezes ele, né, ali, e, cara, como ele pensa? Porque é bem isso, né? A gente tá num dia a dia que eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho as minhas experiências, eu tenho o que eu acho que é o certo, mas o outro não, né? Muitas vezes, né? Uma coisa que a gente fez na última convenção, né, que foi muito legal, que a gente falou muito sobre o sonho de cada um e não o sonho da Redantex. Porque no final também, o que que eu penso? Cada colaborador tem um sonho e ele tá pelo sonho dele, não pelo sonho da empresa. Sabe? Não tá de, né, tipo, nossa, que legal a história do Jonathan, legal, cara, tira o chapéu pra ti. Mas eu tô pensando no meu, não tô pensando no teu. Quero crescer, né? Independente de como vai ser, mas eu preciso saber como eu vou crescer. E quando a gente também, como dono, ou como, né, você também tem muitos liderados abaixo, entende isso, a gente também se aproxima mais e vamos lá, vamos junto fazendo isso acontecer, porque se a Redan, daí sim, a Redantex não cresce, ou eu não estou entregando um bom atendimento para o cliente. Eu estou deixando o meu sonho de lado e o sonho até dos meus colegas de lado também, né? Não é o sonho da Redantex, é o teu, porque nós vamos ganhar menos, o cliente não vai estar bem atendido, o sonho dele não vai estar bom também, então isso tudo eu acho que é bem interessante, né? E hoje em dia, assim, ó, eu estou escutando muito, né? As pessoas falando, inclusive em vários podcasts, o pessoal comentando muito sobre cultura, e a gente veio de muito tempo falando que, nossa, abrir para todo mundo, não pode ser, né, o dono, não, tá acima, tem que estar do lado, e agora não, a galera se ligou que, na verdade, no fim das contas, tu deixa mais as pessoas sem norte, sem direção, e, cara, até um podcast que eu vi esses dias, o cara falou assim, cara, empresa não é, como é que ele falou, cara? ONG. Não é ONG, empresa não é, por exemplo, o negócio, por exemplo, motivacional, cara, tu não tá motivado, meu, pô, daqui a pouco é um psicólogo, alguma coisa assim, mas não é aqui na empresa, não precisa, eu não tenho esse dinheiro, então tu vê que as coisas... Romantismo. Isso, né? romantismo, e muitas vezes a direção, isso tudo a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né, enfim, né. Eu acredito que
tu levou agora a discussão para aprofundou bem, porque essa questão de eu me lembro, sabe o que eu me lembro do Dale Carnegie, que esse grad fornecia sempre, eu fiz o Dale Carnegie e uma das frases dele eu não lembro se é estimular ou motivar as pessoas pelos sonhos dela. Porque realmente é o que tu falou, né? Eu tô com um time, esse time aí realmente, ele quer que a empresa vá bem, ele tá engajado, sim, mas cada pessoa tem o próprio sonho. Então, quando tu chega nesse nível de começar a conversar com o colaborador sobre isso, cara, tu aprofunda bastante, né? Tu começa a entrar num outro nível. E aí tu falava sobre a liderança, e eu tenho anotado, ia entrar nesse assunto, agora deu o link bem certinho. Teve uma palestra aqui, Sr. Filho do Marquinhos Xavier, e eu não fui, mas aí começaram a me contar algumas partes, e ele contou, né, na palestra, né, falou que quando ele tem que ficar uma semana fora dos treinos, às vezes, acontece uma doença, alguma coisa, a cultura do time, e aí tu falava sobre equilíbrio, né, a cultura do time é tão forte que quando vem um cara novo para a seleção brasileira de futsal, e o cara faz alguma coisa um pouco fora do que o time tá acostumado, os líderes mesmo dentro do time chegam e falam, bah, cara, aqui a gente não faz desse jeito. O professor não gosta disso aqui. E a importância dos líderes como guardiões da cultura, né? Nossa, é isso aí. Por exemplo, o papel hoje na Redantex, no nosso momento hoje, que foi o que o Neymar comentou, né? E para o Sicredi hoje, muito mais, né? É trabalhar isso, né? Porque na maioria das vezes, quando a empresa vai crescendo, tu vai formando lideranças dentro da empresa mesmo, né? Tu não vai pegar, dificilmente tu vai ter até capacidade financeira de contratar um líder, pô, que já tem muita experiência. Vou dar um exemplo assim, sei lá, no marketing ou logística, compras, enfim. Aí tu vai desenvolvendo ali, até porque a pessoa já tem a cultura, já se desenvolveu ali dentro. Eu também, eu particularmente eu gosto bastante. E aí isso é mais fácil, mas mais saudável até. É isso aí, claro, conforme tu vai crescendo muito, daqui a pouco tu vai ter que mesclar, né? Alguns de dentro, alguns de fora, enfim, né? Mas o quanto é desafiador também, porque eles também nunca tiveram, nunca foram líderes, então tu vai passando os níveis, né? Tu era liderado de si mesmo, agora tu já é liderado de algumas outras pessoas, então como é que eles fazem isso? Então esse desenvolvimento, ele acaba sendo extremamente importante, porém, como o Neymar falou, né? Cara, tu tem que vender, né? A operação não pode parar, então, mano, vou treinar os caras toda hora, porque, cara, eles têm que estar lá vendendo, tem que estar liderando, tem que estar, enfim, aí no nível de empresa, que eu digo assim, uma média empresa, como é a Redantex hoje, é aquele momento que a gente tá nessa transição, assim, de transformando líderes, né? Isso há alguns anos já está acontecendo, mas transformando líderes para que eles consigam cada vez mais ser esse porta-voz. Hoje, né, eu considero hoje os líderes dentro da Redantex muito, assim, guardiões da cultura, né? Hoje, se eu for viajar, por exemplo, também noto isso, cara, acontece alguma coisa, o pessoal vai estar ali para orientar, enfim, para dar algum direcionamento. Porém, mesmo assim, eu vejo que ainda da parte de gestão, assim, eu vejo que da minha parte de gestão minha mesmo, eu preciso cada vez mais estar fortalecendo, porque é o que vai fazer o negócio, né, dar um outro passo, digo assim, mas com certeza a liderança é extremamente importante, né? O guardião da liderança, o guardião da cultura. Sabe uma pesquisa, estava vendo esse tempo atrás, na verdade hoje as pessoas, né, elas ficam descontentes normalmente porque tu é o líder ali, tu tá a empresa, digamos, é uma empresa menor e tu tá atento a tudo, tem ainda enfim, digamos, esse tamanho, tu tá ali, tu é o líder de tudo, tá vendo a coisa acontecer, tu é o cara que abre a porta pro cliente e vai fazendo as coisas, né, então isso fica mais fácil. Depois, quando tu vai criando setores ou unidades, né, coisas nesse sentido, tem pessoas ali. Então, hoje, eu não me lembro se 80% das pessoas elas saem por, por não tá, não, por questões de liderança, não de uma gestão. Às vezes eles gostam da empresa, mas um líder não tá adequado. Pra te ver como isso afeta, né? Mas isso ele é, poxa, eu vejo assim, do colaborador, ele vai ver, o espelho dele vai ser o líder imediato dele, né? Por mais que ele enxergue a empresa e tal, os cursos, enfim, mas o que o meu líder imediato está fazendo vai impactar no meu comportamento, né? Minha pequena experiência que eu tenho aí, eu enxergo muito isso assim. Eu tô numa agência, eu percebo
um comportamento espelhado, aquele líder. Eu vou em outra agência, um comportamento espelhado, aquele líder. Não, olha, Então, Interessante né? isso faz total diferença em relação àquilo. Então, a gente tem que ter um alinhamento com os líderes. Sim. Como é que o meu líder Pode ter seu jeito, mas tem a... mantém a essência nossa, né? É isso, cara. A gente tem que ter... E sabe que é legal porque agora esses tempos atrás a gente fez um trabalho também com uma pessoa de RH e ela também abriu muito mais essa visão, porque muitas vezes tem que ter esse acompanhamento com o líder. E aí nós tínhamos treinamento de liderança junto, todo mundo junto. Só que existem níveis de vendedor, existem níveis de liderança também. E a gente fazia, então muitas vezes eu falava com a mesma linguagem para um líder mais sênior do que um líder júnior. E o líder júnior, cara, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu, na minha cabeça, estava 100%. Isso eu acho que é muito legal a gente pensar como empresa até, independente do tamanho, do formato de como eu me comunico com os meus colaboradores, né? Porque eu tenho lá alguém que entrou, sei lá, 6 meses. Eu tenho já um cara experiente há, sei lá, 3 anos. E eu falo da mesma forma, seja em venda, seja em marketing, seja em qualquer setor, da mesma forma, achando que eles vão entender. E muitas vezes, para mim é aquilo, né? Óbvio para mim, mas, cara, a pessoa tá totalmente assim, meu Deus, o que que ele tá falando, né? E agora? E aí se torna um peso ao invés de se tornar algo benéfico e construtivo, né? Eu aprendi isso também nos cursos que eu fiz. Tem coisas que são em grupo e tem coisas que é individual, né? Então, uma conversa individual e é natural, lideranças novas, enfim, procrastinar, às vezes uma conversa um ano aí, né? Falar, dar um feedback de correção, um feedback, né, evolutivo, assim, e aí acaba procrastinando, e aí fala no grupo aquilo que tinha que ser só para a pessoa, então acho que a gente tem que sempre equilibrando isso, assim, para que a gente consiga manter um ambiente saudável e, e vai refletir de novo. O ambiente, ele é uma amostra da cultura da organização. Sem dúvida. A gente já falou disso. Perfeito. E quando tava tentando encontrar a frase, né, central do tema do podcast, joguei no chat, né, a cultura como estratégia no café da manhã. A primeira coisa que o chat me deu. Falta de liderança devora a estratégia e a cultura no almoço. Bah. Que a gente tá falando, né? Que a gente tá falando. Perfeito, pessoal. Acho que sobre cultura foi, né? A gente passou bastante, conversou bastante coisa. Eram vários insights muito importantes para quem tem empresa, né? Bem valioso mesmo. E vamos falar um pouquinho agora. Quero falar com vocês sobre vendas, marketing, inteligência artificial. Dar uma passadinha também, aproveitar, né, a experiência de vocês. E vou começar com o Neymar. Vocês que são uma marca, né, com uma operação maior, entre os nossos convidados aqui, sempre é mais difícil fazer mudanças. E como vocês estão avaliando, como vocês estão agindo com todo esse ambiente digital agora, né? Com novos bancos totalmente digitais surgindo, né? Já não é algo que a gente fala de futuro, algo que já vem acontecendo há algum tempo. Como é para vocês lidar com tudo isso, sendo uma marca que, por ser tão grande, às vezes a mudança ela não é tão rápida, né? Para acompanhar. Isso aí acho que todas as organizações, conforme nós vamos crescendo, vai ficando mais burocrático o negócio, e aí a gente tem que, para girar a roda, ela demora mais. Né? No Sicredi, a gente, de novo, a gente busca muito o associado, né? E aí a gente começa lá, na Sicredi Aliança, a gente ouve os coordenadores de núcleo, a gente vê o que está na nossa mão para alterar, né? Que daí tem coisas que é do dia a dia. Então, que é só mudar e a gente já pode alterar e tá na nossa mão ali fácil. E tem coisas que são sistêmicas, que aí a gente pertence a um sistema único, a gente tem que evoluir o nosso aplicativo, por exemplo, né? Ou a gente tá numa fase agora, qual inteligência artificial a gente vai utilizar? Né? Qual delas? A qual mais se adapta ao nosso sistema? Então, demora mais, porque a gente tem diferentes setores, cada um com uma demanda, né? Então, como equilibrar tudo isso é mais difícil. Mas, então, basicamente é isso, assim, se adaptando à inteligência artificial, mas tem coisa que a gente já consegue usar no dia a dia. Por exemplo, a gente tem o Microsoft, que é o nosso sistema, Copilot, está ali disponível para todos, né? Então, por vezes, a gente deve inserir já em pequenas ações, sim, né?
Pá, eu ter que fazer um parecer de uma operação. Pô, posso pedir uma ajuda aí para ficar minha escrita melhor. Tive que encaminhar uma proposta para um cliente. Pô, posso melhorar a escrita. Então, às vezes eu sinto falta disso, assim, a gente acaba querendo, tem que mudar o sistema todo, pô, e a gente não tá usando o que já tá na nossa mão. O básico. Tava falando sobre isso vindo pra cá, né? Sobre a inteligência artificial e daqui a pouco não usar todo o suco dessa lista, né? Então, acho que a gente já tem coisa que tá na nossa mão. Então, a gente vem tentando evoluir os times nesse sentido e demonstrando isso, né? Porque a galera tá usando, mas às vezes não tá usando pro nosso negócio, tá usando para pesquisas próprias, né? Eu tenho um pouco disso. A gente está olhando sim como sistema para botar chatbot, acho que a IA regenerativa aí para ter respostas mais ágeis, enfim, acho que tem que evoluir, porque acho que a gente tem um ganho de eficiência em cima disso, né? A gente tem que se adaptar, o mercado já vem fazendo isso, né? Mas a gente sempre olha com um olhar positivo das coisas, né? A gente sempre vê a tecnologia como algo que vai melhorar o nosso sistema, vai melhorar o nosso atendimento, e a gente vem nesse processo de transição. A concorrência, né? E aí tem bancos digitais, enfim. Eu sempre digo que a concorrência engrandece o nosso negócio. Porque assim, pô, a gente vai aprender com os caras o que estão fazendo, o que dentro de casa a gente pode mudar. Efeito comparativo também, né? Isso, o que a gente Poder tem de comparar. o que a gente tem de bom que os outros não têm. A gente sempre, quando veio, banco digital, pô, a gente sempre acreditou que a gente falava em vez de ser nem só físico e nem só digital. A gente tinha uma frase, era uma palavra interna, a gente usava o physical, né? E com o passar dos anos, eu cada vez me convenço mais que as pessoas também precisam de um olho no olho, né? Mas tem que ter uma ferramenta digital que funcione, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo equilibrar essas coisas e aí a inteligência artificial é mais um dessas coisas que a gente tem que equilibrar em cima disso, né? Isso aí eu acho que tem a ver até com questão de cultura, tá? Esse pensamento, né? Porque muitas vezes a gente vai no efeito manada também e, cara, não cara, qual que é hoje o diferencial? Vamos pegar o Sicredi mesmo, né? Qual é o diferencial do Sicredi? Relacionamento. Aí relacionamento, cara, que de olho no olho, eu te conheço, sei que tu é gente boa, cara, né? Então isso que é um diferencial que se criou. E daqui a pouco, vamos supor, né, igual, vamos mudar agora a nossa, meu Deus, eu preciso de IA aqui dentro, eu preciso automatizar, e daqui a pouco se perde isso, aí tu vai estar competindo com algo que tu nem era o viés teu, cara, nem precisava, então, A cultura. isso aí é cuidar, né, cara, que a gente sempre fala, bom, em que modelo de negócio eu tenho, né, e é isso que o Sicredi se fortalece muito, claro, não dá pra te ser cego no outro ponto de, não, nem vamos usar, mas também não daqui a pouco gastar toda a energia nisso e esquecer aquele tete a tete, e eu não sei que é o que faz diferença muitas vezes pro associado, né? Mas, João, vamos falar do case Sicredi aqui, né? Enfim, já que tu puxou esse gancho. De fato, o Sicredi vai muito na contramão dos bancos, né? Isso também até pelos bancos públicos e os bancos digitais, que é daqui a pouco ampliar a presença física, né? Que daí entra também até no propósito do quanto é importante ter um atendimento físico e tu bem trouxe esse exemplo, né? No momento que lá em, sei lá, no Sicredi Guaporé tu tá fazendo um negócio com um determinado profissional, parece que tu nem tá fazendo só com o Sicredi, né? Tá fazendo mais com a pessoa do que propriamente um banco. Aí entra a cultura também de internalizar na pessoa exatamente esses valores, porque justamente tá fazendo um negócio, sei lá, vamos citar aqui o Stocco, vamos citar aqui o Flaviano, enfim, o Mauri, né? A galera lá do próprio banco. Então, acho que isso é muito, muito importante. Às vezes, ir só pelo lado da onda é muito perigoso, porque de fato, putz, eu tô indo para um lance de ter um atendimento físico para dar uma qualidade e ter esse olho a olho, mas eu tô trazendo uma frieza muito grande no atendimento e que muitas vezes é maléfico, né? O Mauri trouxe a questão da macro, né? Pô, falou que uma pessoa foi legal e trocou e foi bacana, para nós isso é muito importante, né? A gente já vai na contramão da tecnologia, muito embora a minha empresa é de tecnologia. Putz, Léo, isso é estranho. Sim, porque a gente precisa humanizar. O relacionamento na internet, ele é um relacionamento frio. Como é que eu humanizo isso? Como é que eu deixo quente isso? Cara, conversando com... vou falar com o Jonathan, eu vou falar com o Neymar, eu vou falar com o Maurício, eu não vou falar com um robô em alguns momentos. A gente pode ter uma pequena robotização para algumas coisas mais básicas, mais simples? Claro que sim, mas a frieza, muitas vezes, ela distancia o propósito e tu tendo esse calor facilita, né? E eu acho que isso é bem legal comentar aqui, cara, pra quem escuta, eu acho muito importante. E normalmente a gente se perde no meio da jornada de empresa, olhando para fora, e hoje em dia tá cheio de, né, guru te falando de como tu tem que fazer, e aí tu vai indo no efeito manada, tu se perde do que tu tava indo bem, né? Então, muitas vezes foca naquilo que tu tá indo bem, tu fazendo direitinho, que é o teu diferencial, e
fortalece isso, né? E não daqui a pouco ir para um outro lado, né? E isso aí que aconteceu na máquina me chama muita atenção e para mim isso aí tem a ver com processos, né? Se sai uma pessoa e a outra ainda e fazendo igual para mim, cara, é que é uma dificuldade que nós temos muito na Redentex, nós tá falando dos processos internos e tudo mais, é porque tá muito claro também o que ela tem que seguir. Isso é muito legal, cara, muito bom. Eu até pedi pra falar com a mesma pessoa. Eu quero falar com tal pessoa. Ele fala, não, quem vai cuidar daqui em diante, acabou essa etapa, quem vai cuidar daqui em diante é fulano de tal. Falei, tá, vamos ver, né? Porque quando troca, normalmente foi super bem atendido, né? Sim, E aí continuou, seguiu. Eu pensei, vou ter que contar pro Léo em algum momento. Não, mas que é um baita feedback pro cara que tá implementando essa cultura, que tá normalmente trabalhando ele- dia a dia, né? Pelo que ele me falou, eles trocam o mundo do cliente meio chato. Para isso, eu acho que a gente também discute lá. A gente tem que olhar muito para a jornada, né? Claro. Como é que tá desenhada essa jornada. E a gente tenta toda hora equilibrar para tirar os atritos, porém é super difícil, mas se a gente conseguir fazer isso. Não, eu tava falando pro Léo agora, vem pra cá, olha, nós estamos num momento que, né, a gente contratou uma pessoa lá para olhar a jornada e a gente já identificou onde são os atritos, porém, né, tu tem que desmistificar todo né, um estilo de trabalho que tu teve há 20 anos e mudar. E não é fácil, né? Imagina, né? Tu tem que mudar a cabeça, né? A minha cabeça, a cabeça das pessoas que estão lá trabalhando para, né, esquecer, né? Até uma coisa que a gente comentou lá, né? Bom, se eu pudesse começar do zero hoje, né? O que eu tiraria, né, de dentro dos processos da Edentex, né? Porque a jornada, tu vai vendo, tem muita coisa que vai sendo criada e, cara, às vezes nem faz mais sentido, mas é difícil, né? É Muito dançante, difícil, né? porque por trás tem pessoas, né? Tudo Sim. vai repercutir em pessoas. E tem uma visão também que a gente procura lá, mas conforme a gente vai crescendo e trazendo mais gente, é mais complexo, que é a conscientização. Porque, assim, por muitas vezes, e aí até tinha um programa no Fantástico, acho que era, né? Que ia lá o dono da empresa virava e aí chegava um monte de coisa. É isso, assim, porque por vezes é uma coisa simples, mas quem tá fazendo não tá enxergando. É verdade. É muito óbvio, né? Tu trouxe também. Mas a gente não consegue tirar aquilo, porque tá tão enraizado, é tão aquilo que as pessoas não conseguem ter essa consciência de ter, pô, é isso aqui que o cara precisa, vamos acelerar esse processo. E a gente precisa, de novo, quanto mais pessoas aí conhecendo de toda a jogada, entendendo da essência da empresa, enfim, eu sou fora do Cicred, mas eu percebo isso nas empresas, assim, é mais difícil, dá mais trabalho, mas essa conscientização faz com que as coisas sejam mais rápidas. Sim. Aí pensa, né? O cara tem uma grana lá no Sicredi, tem uma operação lá, tô sempre conversando com fulano, né? E trazendo esse exemplo. Daí muda o cara que vai me atender, porque agora, sei lá, o processo com essa pessoa foi até aqui, agora vai mudar. Putz, eu tenho que gerar essa confiança novamente com o cara. Eu tô comprando lá na Redentec sempre com essa mesma pessoa, daqui a pouco, agora esse produto, daqui a pouco, sei lá, está aqui agora outra pessoa, ou quem vai fazer a instalação na vitrine vai ser a fulano. Vai ser a mesma pessoa? Mas o quanto é importante, isso nós temos que ver agora na Indortex, né? Porque normalmente, eu acho que isso acontece em muitas empresas, a empresa ela fica dividida, a gente fala em silos, né? Que são, né, as áreas, né? Ah, o cara do marketing faz uma coisa, daí fiz a minha, já passei, agora já não tá mais comigo, agora tá lá com o cara da logística, daí foi pro compras, agora não tá comigo, eu vendi, agora já foi. Mas o cliente é o mesmo, né? Então ele tá viajando dentro da tua empresa ali, né? E aí muitas vezes dá essa clareza para a equipe, né? Também mostra, cara, ele tá aqui, ó, né? Ó, ele tá viajando aqui dentro, né? Então ele tá nesse ponto agora. Só que ele é o nosso cliente, ele é de todo mundo aqui dentro, né? E isso é um papel da empresa, de mostrar isso para que a pessoa tenha mais clareza. E a cultura também é isso, né? Com certeza, cultura, né? Porque lá na própria Redantex muitas vezes a gente se percebe isso, né? O cliente muitas vezes ele tá, sei lá, travado num lugar e a gente não tá nem enxergando e ele tá lá, aí daqui a pouco ele tá falando com uma pessoa, daí eu passei para um outro, mas o outro nem sabe o que tá acontecendo, só tá fazendo dele ali, então isso acaba gerando um atrito lá. Com certeza. Eu acho que é muito importante, e com certeza é cultura. Porém, a mudança disso e tudo mais, ela é dolorosa, digamos, né? Então é algo que, né, é difícil, né? Mas é algo que, enxergando isso, tu já tem uma clareza muito, muito maior, né? Mas aí trazendo isso que o Mauri traz, né, trazendo o que ele traz é redundante, né? Mas trazendo que ele nos levanta sobre essa questão da venda, né? Se a gente entende a jornada do cara, que é isso que tu tava trazendo na viagem pra gente aqui, né? Do que a gente conversou também. Pô, o meu cliente entra aqui,
vamos pensar nesse aviãozinho, ele decolou aqui, né? Ele chegou até a gente. Por mais que eu em algum momento vou ser um aeroporto para ele pousar, mas quando ele está em velocidade de cruzeiro, eu estou conseguindo entregar as informações para ele manter essa rota, para ele manter esse combustível para ele continuar andando. Então, quando a gente fala de vendas, não é somente eu entregar esse copo e acabou entregar um serviço, né? Mas é eu entender daqui a pouco o ciclo desse produto, o ciclo desse serviço. A gente fala muito sobre a retenção lá na empresa, né? Como a gente trabalha com alguns serviços que são assinatura, pô, eu preciso entender que o meu negócio eu não é somente quando eu vendo para ele, mas sim ele se sustentar dentro da plataforma e ele obter sucesso. Por isso que a Redontex faz muito isso, e não estou me recordando agora, mas o Cicred também deve ter algo nesse sentido, mas como é que tu entrega conteúdo para ele vender melhor com o teu produto, seja um expositor, ou seja, eu entregar um conteúdo para ele vender com a minha plataforma para trazer retenção. E isso é um processo dentro da venda para automaticamente ele se reter ali dentro, né? Eu digo que é mais fácil tu vender do que tu reter. Sim. Porque tu tá vendendo um produto, putz, eu mandei um expositor pro cara, beleza, mas eu quero que esse cara perpetue dentro da empresa. Eu quero ter um cross-sell, eu quero ter um upsell ali, mas como é que eu faço ele retiro dentro da Redontex? Ou como é que eu mantenho, sei lá, eu vendi um consórcio, agora eu quero vender um financiamento, agora eu quero abrir uma conta pro filho que tá nascendo, agora eu quero, sei lá, e da mesma forma conosco. Então, a minha jornada é o quê? Entender ele todo para eu manter ele retido ali. Deixa eu aproveitar esse link, Léo. Do Charlie Bar. Tava falando sobre isso. Vocês estão com a macro e-commerce. Faz quanto tempo que vocês têm a macro e-commerce? Agora que eu vi pelo perfil, vocês sempre trabalharam, né, com A gente procurou, plataforma. a Faz gente uma procurou macro fazer e-commerce agora. essa divisão até para ficar claro para o nosso cliente, né? Que a macro, ela é um guarda-chuva que abaixo dela tem a macro fotografia, nós temos a macro e-commerce, nós temos o Conecta Venda, temos agora também, está sendo alguns outros subprodutos, né, da macro, que é o Gold Vendas, tá vindo aí mais alguns outros sistemas que em breve a gente vai fazer lançamento, eu acredito que até no máximo no segundo semestre desse ano, mas a macro e-commerce, ela existe, né, desde 2012, mas ela estava incorporada dentro da macro. Então é como se eu tivesse, sei lá, uma marca de automóvel e aí, na verdade, eu não tenho mais só a marca do automóvel, eu tenho os automóveis abaixo dela. Então a gente fez essa divisão para ficar até mais claro, assim, e automaticamente os times também internamente entenderem aquilo que eles operam, quais são as bandeiras que eles estão empregando ali os seus trabalhos. Então, a macro e-commerce ela vem depois da macro fotografia, né? Dá para se dizer dessa forma. E o Conecta é nosso último filho emancipado, digamos assim, né? Mas a gente fez essa subdivisão para ficar muito mais clara, né? Por que que eu te pergunto isso? O mercado de e-commerce eu acompanho faz uns 10 anos ou mais, olhando o relatório todo ano. E é um mercado que só cresce. São números, né, enormes. A Redontex também trabalha com e-commerce. Então, é um mercado que só tem a crescer, né? Sim, e quando a gente fala de e-commerces, né, já começa a surgir outras nomenclaturas no mercado, né, e uma delas é o chat commerce, né, que é a venda que ocorre numa conversa. O Connect, ele nasce lá em 2017, ele é incubado em 18 e 2019 a gente acaba fazendo o lançamento dele, porque já naquela época já existia a situação eu estou conversando pelo WhatsApp, eu preciso ter uma forma mais correta de poder apresentar meu produto, do que aquela coisa do mandar várias fotos, e aí daqui a pouco o cliente recebeu uma quantidade gigante de produtos ali no WhatsApp, pesou o WhatsApp dele, e aí ele precisa saber tamanho em algum momento, ele precisa saber preço, e aquela venda, ao invés de ser fácil, ela vira confusa. Então, o chat e-commerce está sendo muito... É uma nomenclatura que está sendo muito elaborada, muito divulgada, digamos assim, nos últimos meses, não dá nem para se dizer muito engano, porque é uma novidade, né? O e-commerce ele acaba migrando muito para as estruturas, né, de empresas que de fato têm, né, uma estrutura para absorver isso. Junto vem um marketplace. Então, se a gente for colocar aqui na mesa, o que é o e-commerce, né? É a venda digital, né? Aí tu tem uma plataforma de e-commerce, aí tu tem um chat e-commerce, aí tu tem um marketplace, tu tem algumas variantes, digamos assim, desse comércio eletrônico. Agora, se eu for falar que é a hora do e-commerce, isso aquilo, eu vou chover no molhado, porque isso já é há muito tempo, né? Eu acho que já virou uma realidade isso, né? A empresa que não tem um e-commerce hoje, sei lá, é como se ela não tivesse um estabelecimento numa avenida e não tenha uma placa ali identificando ela. Eu acho que isso se tornou muito básico, é isso que eu quero dizer.
Mas a gente tem que olhar para no mundo, transparência, né? É, Foi principalmente para marcas regionais, né? Mais locais. Quando tem o e-commerce, tu passa a vender pro mundo inteiro, se tu quiser. tu passa a vender, mas ela tem uma outra conotação também, né? Tu tem uma presença digital muito forte, né? Tu não tem somente uma questão do comércio ali digital, mas tu tem uma presença, né? Quando a gente conversa com os clientes que estão elaborando projetos conosco, é também tentar tirar dele uma percepção que vai ter um sucesso na venda de imediato. Tu muito bem sabe que isso não acontece de imediato, né, Mauri? Mas sim é uma presença digital para justamente ele poder ter uma presença num local físico que daqui a pouco ele não consegue ter naquele momento. Então o e-commerce dá esse privilégio para ele. E aí, claro, quando a gente tem um e-commerce, sei lá, eu vou estar aqui, eu tenho uma empresa de joias, né? Cara, eu vou concorrer com grandes marcas, né? Eu vou concorrer com Vivar, eu vou concorrer com grandes players do Monte Carlo, né? Coliseu do Rio Grande do Sul. Eu vou ter esse nível de concorrência. Agora, eu tenho uma loja de joias numa determinada cidade, tu vai concorrer naquela rua, né? Então, assim, quando a gente começa a entender a percepção do que é um e-commerce de verdade, o que é um meio digital, a gente começa a entender porque tem uma presença muito mais forte acima de tudo, né? Perfeito. E Redantex, falar um pouquinho sobre negócios também. Tu vai ter que contar pra nós como é que foi, né? Essa experiência no Big Brother. Todo mundo quer saber. No contrato que não pode. Não pode. É uma das perguntas assim que o pessoal mais envia. Foi muito bacana, né? Acompanhar todo esse movimento, um movimento ousado para uma marca aqui eu falo da nossa região, que começou aqui, mas está em São Paulo, né? Com lojas em Limeira, uma marca que já está aqui, tem exportação também, uma marca que cresceu muito. Conta para nós um pouco sobre esse movimento e a experiência que vocês viveram agora de visitar os estúdios Globo. Como é que foi tudo isso? Primeiro, eu acho que é bacana comentar, né, sobre como foi, né? Então, né, a gente sempre comenta que foi a Globo que veio atrás, né, da Redantex. Isso é muito legal e gratificante também porque tem a ver com marca, né? Tem a ver com quanto investir em marca é importante e muitas vezes o resultado eles não vem, a maioria das vezes, no caso, ele não vem a curto prazo, ele vem a longo prazo. E quando eles chegaram até nós, né, através depois de reuniões e tudo mais, a gente pediu, né, tá, né, o que vocês, como é que, né, vocês enxergaram ali, como é que vocês viram a Redantex? E a resposta deles foi exatamente essa. A gente, né, precisava de um produto que ela era, né, atrelada ao que vocês trabalham. Aí a gente fez uma pesquisa e entendeu que vocês eram uma referência, né, no mercado, né? Então, pô, eu ouvi isso, né, de uma empresa do tamanho da Globo é realmente gratificante e mostra como isso é válido, né? E aí tem a ver com o que vocês estavam falando antes, né? Imagina se a Globo fosse olhar e a Redatex não tivesse um site, por exemplo, né? Então é praticamente certo que eles não iriam entrar em contato com nós, né? Claro que o e-commerce é um, daí tem o Instagram, enfim, tem outros meios aí, enfim, no nosso caso também tem, enfim, Pinterest, coisa nesse sentido, mas olha que interessante, né? O quanto, né, isso tudo faz com que uma empresa, ela... Percepção de marca. Percepção de marca, totalmente nesse viés, né? E a experiência de estar lá, né, como a gente estava falando um pouquinho antes aqui, é enxergar, né, estar dentro de uma empresa, estar sendo parceiro de uma empresa desse porte, te abre muitas portas, né, e realmente foi algo muito diferente, até porque o Big Brother, por exemplo, né, falando desse programa, né, em específico, né, tu enxerga, né, seja na TV, ou TikTok, ou Instagram, alguma notícia que aconteceu, alguma coisa, e, cara, desde quando surgiu, tu vê aquela casa e ter acesso a isso é algo que não é com dinheiro, né, falando isso, é contato, é meios, assim, a gente conseguir estar lá dentro, poder viver isso, e principalmente, eu sempre penso assim, cara, tu saber que, cara, o teu produto que tu criou ali, né, ele tá lá participando, né, no meio de um programa desse nível, é muito legal, muito gratificante. A gente sempre fala, né, pô, imagina, eu sempre penso assim, tipo, cara, teve uma pessoa que costurou, teve uma pessoa que colou aquele produto, e ela poder estar lá falando lá pra família, ó, que legal, ó, sei lá, filho, ó, esse produto, ó, tomou aí, ajudou a fazer. E era Pô, uma Big abertura Brother, já, né? pô, tá lá no meio. Isso eu acho muito legal e queira ou não pensar assim, pô, nós aqui de Guaporé, né?
ter isso aí, cara, é uma coisa que eu sempre comento hoje pro pessoal, era meio que inimaginável. Nunca pensei que um dia o nosso produto estaria ali, né? E agora, por coincidência também, nós temos uma novela agora das 9, que vai ter uma joalheria, e a Gabi, né, que inclusive já esteve aqui, foi lá fazer toda a parte de montagem disso. Então, além de tudo, conseguir estar com produtos ali, fazer toda a parte de montagem, que é o serviço que a gente também presta para os nossos clientes, é algo que realmente é muito, muito bacana, é uma experiência incrível, né? Muito legal estar no meio. E como eu falei, te abre muitas portas, não só para venda, né? Mas sim como marca em si, né? E como referência, né? Perfeito, bacana. E talvez, não sei se no próximo Big Brother, pessoal, eu estarei como participante, tá? Eu pensei, isso aí estamos negociando, hein? Pô, da piscina foi, né? Isso, não. Até pô, na piscina, né? Depois eu te mandar uma foto da piscina. Negociando com a Gabi. Big Brother, tudo certo. Viu lá no confessionário? Essa Ai, parte já aí. foi. Mas é legal, né? Só, enfim, acima de tudo, eu também aplaudo sempre o Jô e a história dele, como tu falou bem no início, ela é inspiradora, mas, pô, tu tem uma empresa de Guaporé, né? Não desmerecendo a nossa cidade, mas a nossa cidade, ela tá no sul do Brasil, né? Ela tá aqui embaixo, né? Pô, ter essa notoriedade, ter um produto lá dentro, eu costumo dizer que isso não é só uma vitória da própria Redentex, mas a cidade como um todo ter essa possibilidade, ela é muito legal, né? Faz com que inspire outras pessoas também, né? certeza, né? De fato, sei lá, Roll e Jack não imaginavam ter isso lá. Com Né? certeza. Mas olha que interessante chegar ali e poder colocar um produto na magnitude que é da Globo, né? Pô, uma das 5 principais, a gente estava falando sobre isso antes, emissoras do mundo, né? Pô, E a gente nunca imagina Que bacana, o né? efeito que dá isso, porque naquela semana vocês foram pro Big Brother e a Fê Grando foi pra SPT. Exato. Eu bem no fim de E a semana, Fê só. tinha o segundo podcast foi com a Fê, com as gurias, né? Aí eu cheguei no churrasco, os caras falaram, ah, só o Big Brother, só desse. Pô, esse bigode é pra ti, olha aí, ó. Sempre igual até pra mim, né? Que legal. Galera tá forte. Perfeito, pessoal. A gente vai chegando ao final do nosso podcast. Eu acredito que foi de grande valia. Eu sabia que vocês iam poder acrescentar muito. Quero agradecer de coração mesmo a presença de vocês, a colaboração, os insights que vocês passaram para todo mundo. Eu sempre falo, o podcast é uma ideia para quê? Eu também já assisti muito podcast. E às vezes a gente pega um cortezinho ou a gente pega alguma coisinha ali que a gente, opa, isso aqui eu posso aplicar na minha empresa. Isso faz uma diferença muito grande. Então, qualquer frase aqui, qualquer dica que vocês passaram, se uma das empresas que estiverem assistindo pegarem isso, aplicar e a gente conseguir melhorar o negócio, eu acho que a gente está, né, num ciclo virtuoso. E então, para a gente finalizar, vou começar aqui pelo Léo. Léo, deixa tuas redes sociais aí, se o pessoal quiser te seguir da empresa. E se tu tiver algum conselho ou alguma frase para os empreendedores que tu queira deixar, também fica à vontade. Conselho é uma coisa muito pesada, né? A responsabilidade é grande, né? Mas antes de entrar nessa parte, enfim, a quem nos seguir aí, o meu Instagram pessoal é @leotreviso, né? Treviso com S. Macro publicidade underline no final, macro e-commerce, conecta venda. Então essas são as nossas redes sociais, né? Cara, é uma responsabilidade grande a gente passar alguma informação. Eu espero aqui que, obviamente, a gente tenha passado algumas dicas aí. Para mim é gratificante. Acho que o Jô também tem essa mesma percepção. Estar ao lado também de uma empresa como o Sicredi, né? Também aqui falando um pouquinho sobre cultura, sobre vendas, né? Porque, de fato, o Sicredi é uma empresa aí gigantesca. Mas se eu pudesse deixar alguma frase ou algo do tipo, assim, para quem nos ouve, para quem nos assiste, enfim... Cara, entrega aquilo que tu tens como essência, né? Aplica aquilo que tu quer aplicar dentro do teu negócio com a tua essência. Eu acho que acima de tudo isso vai reverberar de uma maneira muito positiva, vai fazer com que o negócio vá para frente. Negócios sendo construído de formas verdadeiras a partir do ponto que tu tem a essência ali dentro do negócio empregada, né? A gente falou muito sobre cultura, sobre o que se entrega, então a gente também está vendendo produto, serviço a partir da nossa cultura, né? A partir da nossa essência, então for fazer algo, seja da melhor forma possível, o mais verdadeiro possível, trazendo a tua essência. Então, acho que
da minha parte, eu entendo que seja isso o melhor, né? Então, agradeço, Mauri, pela oportunidade de estar aqui, né? É uma experiência diferente, também falar um pouquinho sobre nossos negócios, muito embora a gente às vezes tenha na ponta da língua, mas a gente acaba não compartilhando e a gente acaba aprendendo também, né? Para mim, o conhecimento ele é matemático, né? A gente vem para somar, a gente vem para dividir, multiplicar, nunca subtrai, né? Tem essa percepção. Então, agradeço. Perfeito. Neymar. Agradecer aí, né? Acho que as minhas redes sociais aí, @Neymar Zanella, né? Pode buscar lá, LinkedIn, eu gosto bastante. LinkedIn, por vez, também Neymar Zanella no LinkedIn lá. Mas enfim, acho que agradecer muito o espaço aí, mano. Eu ouço o podcast 2 por dia, quase, né? Porque o meu trajeto é de estrada grande, eu vou ouvindo o podcast e ter a experiência de estar do outro lado aqui foi muito legal. Agradecer aí o pessoal também que tá, Mimo e o Johnny, enfim, né? Acho que foi enriquecedor, assim, acho que eu vou levar pra vida, enfim, né? Essa oportunidade aqui, mano. E se puder ajudar, eu mais na visão intraempreendedora, né? Não empreendedora, mas acho que tem muita oportunidade pra gente boa, assim, sabe? Então, se o pessoal, se os colaboradores puderem se preparar cada vez mais, assim, pô, se pedem faz 1,1, tu já vai se diferenciar, assim, sabe? Não precisa nem ser 2, é 1,1, eu acho que já vai se diferenciar. Então, eu acho que tem muita coisa nova chegando, tem coisa para aprender, enfim, então, buscar se diferenciar, estudar, enfim, acho que nunca é demais, né? Espero ter ajudado aí, ter trazido algum insight pro pessoal que vai ouvir, enfim. Tô super disponível aí. Muito obrigado aí pelo convite. Boa. Jonathan, Vamos lá, então, redes sociais aí, Jonathan, @ Jonathan Redante. compartilha bastante conteúdo, né? Vamos lá, né? Hoje já tem stories lá, né? Vamos lá. Eu acho que é importante também compartilhar, acho que é legal. Muitas vezes isso acho que pode ser até uma dica, né? Muitas vezes a gente fica um pouco introvertido, né, em relação a compartilhar por conta do que o outro vai pensar, né? E eu sempre penso, né, que pode ter gente que realmente, de fato, não vai gostar, né, de algum ponto, mas sempre que a gente tiver com a ideia e intenção boa de poder ajudar, né, ou inspirar ou algo nesse sentido, se uma pessoa gostou e se inspirou, cara, tá bom, né? Talvez até algumas que não vão, né, gostar daquilo, mas então que, né, não siga, né? Deixa de seguir. Mas tu sabe que às vezes a gente não faz noção, a gente não tem noção de quanto as pessoas se inspiram. Porque eu chego nas empresas em Guaporé e o pessoal fala, eu quero fazer algum movimento parecido com o do Jonathan. Tu vê, né? Entendeu? Isso aí. E eu acho muito legal isso, sabe? Porque a gente também se inspira em outras pessoas e eu acho bom porque muitas vezes quando a gente se inspira em outros é só aquela pessoa que está muito além, né? Você pensa, é legal escutar sei lá, um podcast de uma empresa que está lá com, sei lá, 1.000 funcionários. Porém, né, a realidade dela já é outra. Então, tu conseguir enxergar também pessoas que estão mais perto aí de ti, cara, e que estão também fazendo, eu acho que sempre é muito válido. E outra dica que eu penso que tem a ver com cultura, que eu até comentei um pouco antes, que para mim é muito valioso, é aquilo, é cuidar para a gente não querer imitar outras pessoas ou outras empresas. Eu acho que ao invés de imitar, eu acho que sim, é importante a gente pegar o que a gente achou interessante, porém sempre pensar se combina comigo aquilo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer até uma questão do vídeo. Tem muita gente que me pergunta, eu gostaria de melhorar minha marca, eu gostaria de... Cara, e às vezes eu falo, eu gostaria de aparecer mais, e às vezes eu pergunto também pra pessoa, tá, mas tu quer, né? Porque às vezes tu tá indo só porque, cara, eu tô vendo que o outro faz, mas tu quer, isso tem a ver contigo, com a tua marca, tu vai se sentir bem também com isso, que isso tem a ver com cultura e com gestão de empresa e com direcionamento. Então a dica que eu dou é assim, bom, vê primeiro assim, pensa se aquilo faz sentido para ti. Se tu for pegar, pega alguma coisa que realmente combina contigo, que eu acho que isso é super válido e realmente às vezes vai te dar uma leveza maior do que tu querer ficar fazendo tudo, um pouco de tudo, e às vezes não E consegue. se frustrar para não entregar na mesma, né? E isso aí, se frustra. Porque às vezes é difícil tu querer implantar algo de uma magnitude diferente e daqui a pouco, putz, então não quer dizer que eu não sou um bom empreendedor? Não, calma. Isso aí. São realidades diferentes que não tem. Isso aí, até porque, né, hoje em dia, como eu comentei, tá cheio de gente ensinando tudo. E aí tu acaba, né, ficando às vezes até, tu vai acompanhar uma rede social hoje, se tu começa a pesquisar, tu pensa, meu Deus, cara, eu não tô fazendo nada disso, então, se eu tô indo pro caminho certo, aí tu se questiona demais por coisas que às vezes tu nem precisa estar olhando, né? Cara, foca no que tu acha, né, que tá certo
e faz isso, então eu sempre penso, né? A comparação, ela é boa. Mas cuidado para não se comparar só com o que tá melhor e não olhar toda a trajetória do que tu fez, que é difícil, né? Nós, né? O cara vai falar, que legal, Big Brother. Daqui a pouco eu tô lá pensando, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. Eu nem tô olhando, né? Nem consigo comemorar alguma coisa que é muito válida. Teve um colega meu, vamos falar mais um pouquinho, teve um colega meu que foi para um evento grande agora, um cara que é uma referência, assim, para mim na área, né? Foi gerente de marketing da Capsberg, agora tá numa outra marca grande. E ele foi no evento de marketing, e os eventos de marketing hoje em dia virou um parque de diversão, porque perdeu muito foco. E ele falou nos stories dele, cara, se tu vem pro evento de marketing, vem com uma direção do que tu quer, porque senão é um parque de diversões a céu aberto. Ele usou as mesmas expressão, né? E realmente é isso, entendeu? Eu me deparei com isso também num summit, no RD Summit, tinha um case da Netflix. Então eu comecei a pensar, cara, legal, bacana, mas quantos aqui vão aplicar isso? Ou quantos vão sair daqui querendo aplicar isso aí? É legal a dar né, aquela luzinha ali, mas que nem vocês falaram, né? Um pouquinho de calma, ver Distante, né? se é muito distante, fazer esse entendimento para não se frustrar. Exato. O Mato falou, o João não falou com essa conotação, nem eu, mas, por exemplo, os eventos da G4, eles são fantásticos. Sim. Sensacionais. Agora, de fato, alguns detalhes da cultura encaixam na minha empresa ou não, e aqui a gente não tá fazendo um juiz, né, de que tá certo ou tá errado, mas é de fato entender, porque às vezes eu vou olhar para a Redantex e vai fazer mais sentido aquilo que o João tá fazendo do que daqui a pouco olhar para o Thales e, né, pela distância, pelo tempo de empresa, sei lá, até pelo próprio segmento, né? Então, é olhar para essas situações às vezes mais perto, fazer mais sentido do que propriamente olhar para uma coisa muito distante que daqui a pouco tá fora do meu alcance, né? Posso falar certo nem errado, né? Foi uma análise perfeita, então, pessoal, agradecer a presença de vocês novamente. Nós encerramos por aqui, agradecer a todos que nos acompanham no Mapa do Marketing. Se inscreva no canal Mapa do Marketing Maurício Melo. E até o próximo episódio.